Evo Morales renunciou ao cargo de presidente da Bolívia. Após Morales anunciar que tinha sido eleito no primeiro turno, a população tomou as ruas do país para protestar contra a fraude na eleição. A fraude foi denunciada também pela Organização dos Estados Americanos. Conforme os protestos dos cidadãos se estenderam e a fraude ficou evidente, as polícias de 6 dos 7 departamentos do país entraram em motim, recusando-se a reprimir o povo nas ruas. Em seguida, o comandante do exército também declarou que o exército não agiria contra o povo, que é seu verdadeiro chefe. Evo Morales já havia completado 2 mandatos na presidência do país e, de acordo com a Constituição, não poderia concorrer a um terceiro. Para tentar mudar a lei, Morales fez um plebiscito e perdeu. Ainda assim, o Tribunal Eleitoral permitiu sua candidatura e participou da suposta contagem de votos que resultou no anúncio de uma vitória no primeiro turno. O cientista político Carlos Sanches Berzain, em artigo publicado no jornal La República, considera que a chegada de Jair Bolsonaro ao poder no Brasil é um aporte vital à democracia da região e um golpe fatal para as ditaduras de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Ouça o artigo de Carlos Sanches Berzain. A democracia do Brasil demonstrou ser uma das mais fortes. Seu sistema de justiça investigou e processou a corrupção de alcance mundial Lava Jato, com resultados como a prisão do ex-presidente Lula. Seu poder legislativo tirou Dilma Rousseff da presidência através de um impeachment constitucional. A liberdade de imprensa e um sistema eleitoral confiável. Em crise, mas com vigor institucional, o Brasil indica que seu próximo presidente, Jair Bolsonaro, oferece um aporte vital para a democracia no Brasil e nas Américas. Os resultados eleitorais ratificam, como responsável pela crise do Brasil, a ação criminosa do Partido dos Trabalhadores. Os governos do PT usaram dinheiro brasileiro como créditos a outros governos para que construtoras brasileiras realizassem obras no exterior, com bilhões de dólares de sobrepreço, subornos e outros delitos, destinados a expandir e sustentar o grupo ditatorial do socialismo do século XXI, ou castrochavismo, como expressão de poder do Foro de São Paulo. Para o estabelecimento das ditaduras do século XXI nas Américas, o dinheiro veio do petróleo da Venezuela, mal utilizado por Hugo Chávez. Com a chegada do PT ao governo do Brasil, agregaram a corrupção, através do sistema de obras revelado pela Lava Jato e sua denominação mais importante, a Odebrecht. A terceira fonte é o narcotráfico, com as Farc da Colômbia, os sindicatos cocaleiros de Evo Morales na Bolívia e redes transnacionais vinculadas ao terrorismo, que marcam as ditaduras da Venezuela, Cuba, Bolívia e Nicarágua como narcoestados. Ao petróleo venezuelano, corrupção do PT e narcotráfico, como 3 principais fontes de financiamento do castrochavismo, há que se agregar, como apoio direto à ditadura de Cuba, os contratos de médicos escravos e outros setores que incluem segurança, implementados no Brasil pelo PT, na Venezuela por Maduro, na Bolívia por Morales, no Equador com Correia, na Nicarágua com Ortega e em outros países. Estas são algumas das razões pelas quais a propaganda das ditaduras do castrochavismo pinta Bolsonaro como demônio. A chegada de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil é letal para as ditaduras de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua, já que acelera sua queda e impulsiona a restauração democrática em toda a região. Internamente, Bolsonaro prosseguirá com os avanços da Lava Jato, investigando a organização criminosa do PT e do Foro de São Paulo, com maiores efeitos na limpeza e na renovação das lideranças brasileiras. Está em seu programa a proteção do território e da população contra a avalanche de tráfico de cocaína proveniente da Bolívia e da Venezuela para suprimir o dano mortal que causam ao povo e à economia brasileiros. Até agora, a política externa do Brasil em relação ao PT e Odebrecht na região foi entregar informação de governo a governo, e assim, os regimes de Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua e Equador permanecem impunes, já que os próprios implicados receberam e controlam a informação. Esta farsa vai terminar, e os Castro, Maduro, Correia, Morales e Ortega ficam em evidência com o crime organizado amparado na política e nos governos que esgrimem falsamente os princípios da soberania e da autodeterminação para encobrir seus delitos. Os cerca de 13.500 escravos cubanos que trabalham no Brasil no sistema Mais Médicos, ao qual o deputado Bolsonaro sempre se opôs, recebem aproximadamente 1/4 do salário que o Brasil paga.
e a ditadura cubana se apropria do restante. O plano de Bolsonaro para este assunto é legalizar os médicos cubanos no Brasil, permitir a imigração das famílias retidas como reféns em Cuba, cortando assim as receitas milionárias que o castrismo recebe por este crime, com efeito direto no PIB cubano. O aporte de Bolsonaro, que o candidato do PT não poderia trazer à democracia no Brasil e em toda a América, é a revelação pública e plena do sistema de crime organizado transnacional do PT, Castro, Chaves, Odebrecht, até agora encoberto, que implica Castro, Chaves, Maduro, Correia, Morales, Ortega e seus cúmplices, a proteção do Brasil contra o narcotráfico e o fim da exploração de médicos escravos cubanos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política. O cientista político boliviano e ativista pela democracia Carlos Sánchez Berzain, em artigo publicado em diversos jornais de língua espanhola, explica que as ditaduras bolivarianas latino-americanas não são casos isolados. Para Berzain, trata-se de um grupo transnacional estruturado que, sob o comando de Cuba, vem tomando poder na América Latina. O cientista político alerta que, se o verdadeiro inimigo não for reconhecido, a derrota será certa. Ouça o texto de Carlos Sánchez Berzain. Cuba, Venezuela, Nicarágua e Bolívia estão sob o jugo de ditaduras do mesmo grupo. A comunidade internacional trata cada caso em separado, como individual e isolado, enquanto a realidade demonstra que são ditaduras que integram um grupo controlado por Cuba. Para recuperar a democracia, é vital a identificação certa do inimigo, que não se reduz ao ditador local. Trata-se de reconhecer e combater o grupo transnacional estruturado que opera sobre cada país afetado e sobre todos em conjunto. O reconhecimento das ditaduras foi e é penosamente tardio por parte de governos democráticos, organismos internacionais e até da imprensa. Os regimes que concentram todo o poder, que reprimem os direitos humanos e as liberdades individuais em Cuba, Venezuela, Nicarágua e Bolívia, e em seu momento no Equador com Rafael Correia, foram processos que desvirtuaram as eleições livres e justas, desmontaram o Estado de Direito, liquidaram a separação e independência de poderes, acabaram com a livre associação política e a liberdade de imprensa, até impor um sistema de leis infames para dar aparência de legalidade à ditadura. Em relação a Cuba, não há dúvida de que é uma ditadura de 60 anos, mas muitos governos democráticos, organismos internacionais, instituições, líderes e meios de comunicação não a tratam como ditadura e até omitem essa denominação como política interna. Isto permite que a ditadura mais antiga das Américas se apresente com traços de legalidade, enquanto estende, sustenta e gerencia regimes com seus métodos criminosos. Para reconhecer que a Venezuela é uma ditadura, aparentemente não foram suficientes os presos políticos, as perseguições, crimes e concentração total do poder de Hugo Chávez até sua morte, a tal ponto que há quem veja como ditador apenas Nicolás Maduro e não Chávez. Venezuelanos e membros da comunidade internacional indicam que Maduro será ilegal se tomar posse como presidente no dia 10 de janeiro, quando na verdade ele é ilegal e ilegítimo desde que tomou o poder, como provam 4 informes da OEA e a Carta Democrática Interamericana, ativada há anos: massacres públicos, assassinatos políticos filmados e transmitidos, presos políticos, torturados, exilados, crise humanitária, narcoestado e mais. A ditadura de Daniel Ortega e Rosário Murillo na Nicarágua é visível para o mundo desde abril de 2018, com os massacres que assassinaram cerca de 500 pessoas, feriram mais de 2.500, prenderam milhares e torturaram um número indeterminado. A ditadura já tem vários anos, desde quando Ortega fraudou, controlou todos os poderes, acabou com o Estado de Direito, usou os tribunais de justiça para sua eleição indefinida, tirou opositores do Congresso e mais. Agora, antes tarde do que nunca, discute-se a aplicação da Carta Democrática Interamericana e os ditadores gritam democracia.
Insistem em ver a Bolívia fora do grupo de ditaduras e insistem no eleitoralismo manipulado de Evo Morales. Assim como na Venezuela e na Nicarágua, com falsificações, crimes e massacres, Morales liquidou a República e a suplantou por um Estado plurinacional, impondo sua Constituição, a qual descumpre ao desconhecer o referendo de 21 de fevereiro de 2016, que disse não mais reeleições. É candidato porque tribunais controlados por ele permitem reeleição indefinida como seu direito humano. Presos políticos, mais de 20 massacres, mais de 1.200 exilados, greves de fome, denúncias no Tribunal Internacional de Haia, Comissão Interamericana. Insistem em ver a Bolívia fora do grupo de ditaduras e insistem no eleitoralismo manipulado de Evo Morales. Assim como na Venezuela e na Nicarágua, com falsificações, crimes e massacres, Morales liquidou a República e a suplantou por um Estado plurinacional, impondo sua Constituição, a qual descumpre ao desconhecer o referendo de 21 de fevereiro de 2016, que disse não mais reeleições. É candidato porque tribunais controlados por ele permitem reeleição indefinida como seu direito humano. Presos políticos, mais de 20 massacres, mais de 1.200 exilados, greves de fome, denúncias no Tribunal Internacional de Haia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA e mais, ainda não foram suficientes para que Morales seja marcado como ditador, como não aconteceu oportunamente com Castro em Cuba, Chávez e Maduro na Venezuela, nem Ortega na Nicarágua. Nenhuma destas ditaduras é nacional. Não são processos locais nem autônomos. São o resultado da ditadura cubana com o Foro de São Paulo, o socialismo do século XXI, o castrochavismo com o dinheiro da corrupção e do tráfico de drogas. São ditaduras agrupadas e controladas por Cuba, cujos funcionários atuam nos serviços de inteligência, governos, torturas, repressão, relações internacionais, desestabilização e mais, em e para 14 países, como denunciou o secretário-geral da OEA. A democracia das Américas enfrenta um grupo estruturado de crime organizado transnacional, um inimigo que busca aliados globais no crime e no terrorismo para se sustentar. Não se pode continuar tratando a ditadura de Cuba à margem do que ocorre nas e com as ditaduras de Venezuela, Nicarágua e Bolívia e vice-versa, e a todas e cada uma sem reconhecer que são integradas e articuladas. Quem errar ao identificar seu inimigo será derrotado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.